A palavra táxi tem uma origem interessante e está relacionada à história do transporte público e dos automóveis. O termo táxi é uma abreviação de taxímetro, que por sua vez deriva do grego taxis, que significa ordem ou arranjo. Vamos explorar a evolução histórica dessa palavra. No final do século XIX, com o surgimento dos primeiros automóveis, surgiu também a necessidade de regulamentar e organizar o transporte de passageiros. Os primeiros veículos de transporte público eram chamados de carroças de praça e eram conduzidos por cocheiros que negociavam os preços diretamente com os passageiros. Em meados do século XIX, o taxímetro foi inventado. O taxímetro era um dispositivo mecânico acoplado ao veículo que calculava a tarifa com base na distância percorrida no tempo de viagem. Com essa inovação, os preços dos serviços de transporte passaram a ser mais justos e transparentes. Inicialmente, os veículos equipados com taxímetros foram chamados de carros de táxi, em referência ao dispositivo que calculava a tarifa. Esses veículos eram geralmente pintados de amarelo brilhante para facilitar sua identificação nas ruas. A palavra táxi, com a abreviação de taxímetro, começou a ser amplamente utilizada e difundida no início do século XX. O uso do termo se popularizou e passou a designar não apenas os veículos equipados com taxímetros, mas também o serviço de transporte público oferecido por esses veículos. Hoje em dia, a palavra táxi é amplamente reconhecida e utilizada em todo o mundo para se referir a veículo de transporte público que podem ser chamados para levar passageiros de um lugar para outro mediante pagamento de uma tarifa por seu aluguel. A palavra táxi deriva de um termo grego, taxis, e foi adotada para designar o veículo de transporte público equipado com taxímetros. Com o tempo, o termo se tornou comum e passou a ser utilizado para se referir ao serviço de transporte oferecido por esses veículos. Como mencionado anteriormente, o taxímetro foi uma inovação introduzida no século XIX para calcular a tarifa de forma justa e transparente no serviço de transporte público. A adoção do taxímetro nos veículos de táxi permitiu que os passageiros pagassem de acordo com a distância percorrida e o tempo de viagem. A tradição dos táxis, como conhecemos hoje, remonta de um período anterior ao surgimento dos automóveis. Na cidade de Londres, por exemplo, existiam as chamadas carroças de praça, que eram conduzidas por cocheiros. Essas carroças eram utilizadas para transportar passageiros e negociar o preço diretamente com eles. Com o advento dos automóveis, os cocheiros passaram a utilizar os veículos motorizados para oferecer serviços de transporte. Os primeiros veículos de táxi motorizados foram equipados com taxímetros para calcular a tarifa de forma justa e objetiva. Assim, a tradição dos táxis foi evoluindo e se adaptando com a nova tecnologia. Avançando no tempo, chegamos à tecnologia SP-Táxi com desacoplador. No Brasil, especificamente na cidade de São Paulo, o sistema SP-Táxi foi implementado com a evolução tecnológica para aprimorar o serviço de táxi com o desacoplador. O sistema SP-Táxi com desacoplador tem como finalidade fornecer mais transparência e segurança ao serviço de táxi, permitindo que os passageiros tenham maior controle sobre o valor a ser pago. Além disso, essa tecnologia também facilita a fiscalização e o controle das tarifas por parte das autoridades responsáveis. Mas como é feito esse controle? A inclusão das exigências do desacoplador no edital de licitação pública da Prefeitura de São Paulo para aplicativos de táxi tem como objetivo principal garantir a transparência, precisão e segurança na cobrança das tarifas aos seus usuários. O desacoplador é um equipamento que atua como um intermediário entre o taxímetro, que registra a tarifa de forma analógica, e o celular do taxista, que recebe a informação de forma digital. Essa tecnologia evita interferência e manipulação por parte dos taxistas, diminuindo consideravelmente a ocorrência de erros e fraudes no cálculo das tarifas. A utilização do desacoplador proporciona uma série de benefícios tanto para os usuários quanto para os próprios sistemas de transporte. Em primeiro lugar, ele garante que o valor cobrado seja exatamente o registrado no taxímetro.
eliminando a possibilidade de taxistas alterarem manualmente o valor da tarifa para obterem ganhos indevidos. Dessa forma, os passageiros têm a segurança de que estão sendo cobrados de acordo com o percurso realizado, sem qualquer tipo de manipulação. Além disso, o desacoplador permite que a tarifa seja apresentada de forma digital no celular do passageiro, o que facilita a visualização e compreensão dos valores cobrados. Isso proporciona mais transparência no momento do pagamento, evitando dúvidas ou desavenças entre passageiros e motorista. Outro ponto importante é que o desacoplador possibilita que o celular que recebe as informações a envie para a central de controle operacional e lá se faça o armazenamento e registro das informações de cada viagem, como data, horário, percurso e valor cobrado. Esses dados podem ser utilizados para fins de fiscalização e controle, permitindo que a Prefeitura monitore o cumprimento das normas e regulamentações do serviço de táxi, bem como identifique possíveis irregularidades. A exigência do desacoplador no edital de licitação pública busca, portanto, garantir maior transparência, segurança e confiabilidade no serviço de táxi oferecido por meio de aplicativos. Ao utilizar essa tecnologia, a Prefeitura de São Paulo visa proteger os direitos dos passageiros, coibir práticas ilícitas e promover um ambiente mais justo e equilibrado para taxistas e passageiros. Em resumo, o taxímetro desempenhou um papel fundamental na tradição dos táxis, permitindo a cobrança justa e transparente dos serviços de transporte. A tecnologia SP-Táxi com desacoplador é uma evolução que visa proporcionar maior transparência e controle aos passageiros, permitindo que eles acompanhem o valor da tarifa durante a viagem.